Devocional 1º de março. O texto de hoje encontra-se na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 7. O nosso tema é a preciosidade. Como todos os rios correm para o mar, da mesma forma todas as alegrias estão centradas em nosso amado. O brilho de seus olhos ofusca o sol. A beleza de sua face é mais linda que as flores mais raras. Nenhuma fragrância é como o hálito de sua boca. Gemas da mina e pérolas do mar são sem valor quando comparadas à sua preciosidade. Pedro nos diz que Jesus é precioso, mas ele não diz, nem poderia dizer o quão precioso é. Nem qualquer um de nós poderia computar o valor do presente indescritível de Deus. Palavras não podem descrever a preciosidade do Senhor Jesus para seu povo, nem expressar totalmente o quanto ele é essencial para a sua satisfação e alegria. Cristão, você não se sente em meio a uma escassez muito dolorosa se seu Senhor estiver ausente? O sol estava brilhando, mas Cristo havia se escondido e todo o mundo era escuro para você. Ou era noite e como a estrela brilhante da manhã havia ido embora, nenhuma outra estrela poderia produzir para você mais do que um breve raio de luz. Que deserto árido é este mundo sem o nosso Senhor. Se uma vez ele se esconder de nós, secas ficariam as flores do nosso jardim, nossas frutas saborosas apodreceriam. Os pássaros suspenderiam seu canto e uma tempestade reviraria nossas esperanças. Toda a luz do mundo não se poderia iluminar se o sol da justiça fosse eclipsado. Ele é a alma da nossa alma, a luz da nossa luz, a vida de nossa vida. Querido leitor, o que você faria neste mundo sem ele, quando acordasse e vislumbrasse a batalha do dia? O que faria à noite, quando voltasse cansado para casa, se não houvesse porta alguma da comunhão entre você e Cristo? Bendito seja teu nome. Ele não permitirá que soframos provações sem ele, pois Jesus nunca abandona os seus. Ainda assim, deixe que a ideia de como a vida seria sem ele realce sua preciosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei que o texto de hoje encontra-se na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 7. Que diz assim: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Palavra de Deus. O Senhor é a nossa preciosidade. Jesus é chamado pedra viva e pedra angular, mas também é pedra reprovaram e pedra de tropeço. Pedro nos ensina que somos o bem precioso de Deus, mas seremos rejeitados pelos homens, assim como Jesus foi. Os cristãos são pedras vivas usadas na edificação de uma casa espiritual. Eles fazem parte de um templo vivo, o corpo do povo de Deus, o corpo de Cristo. Posse exclusiva dele, geração escolhida, geração eleita. Jesus é a base de nossa fé. Ele foi rejeitado pelos homens, mas é escolhido e precioso aos olhos de Deus. Somos pedras que vivem, porque somos tiradas da pedra maior, que é o Senhor Jesus. Ele é a nossa força. Somos casa espiritual de Deus. Essa passagem que lemos
de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 7, nós vamos encontrar também, lá no Salmo 118, verso 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para os crentes, ele é preciosidade. Para os descrentes, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Sabemos que preciosidade é característica do que é precioso, raro, valioso, algo que se tem muita estima, guardado. Uma coisa preciosa você não coloca em qualquer lugar. Você guarda as 7 chaves, você protege, você cuida. É algo de grande valor, de grande importância ou estima. Esse é o nosso Jesus. Ele é valiosíssimo para nós. Ele é precioso. Jesus é tão precioso, olha isso, que nos ensinou tudo quanto devemos fazer. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que as dele. Então, assim como ele foi, devemos ser. Onde quer que estivermos, devemos falar dele e da sua majestade, do seu poder, da sua preciosidade. Seja na sinagoga, seja à beira do caminho, seja no barco, seja num banquete do fariseu ou na mesa de um publicano. O nosso Senhor continua sendo precioso e é digno. Nós devemos honrá-lo, falar dele onde quer que nós vamos pisar. O coração dos ouvintes era atraído para ele, porque lhes curara as enfermidades, confortara os aflitos e tomara nos braços seus filhinhos e os abençoara. Onde quer que formos, devemos levar Jesus conosco. Será que nós temos levado Jesus, a nossa preciosidade? Como eu falei, aquilo que é precioso para nós não deixamos. Nós queremos andar para cima e para baixo. Às vezes queremos mostrar para as pessoas algo precioso que temos. Esse é o nosso Senhor. Nós devemos revelar o quão precioso ele é ao mundo, porque nós somos seus embaixadores. Cristo se compraz em seus seguidores, quando nós mostramos que, embora humanos, compartilhamos da natureza divina. Louvado seja Deus. Essa palavra, ela é bem simples, desculpa. E no nosso devocional, eu fiquei tão encantada quando eu li que o brilho dos seus olhos ofusca o sol. Esse é o nosso Deus. A beleza de sua face é mais linda do que as flores mais preciosas. Olha que coisa assim maravilhosa. Ele é a alma de nossa alma. Ele é a luz da nossa luz, a vida da nossa vida. Esse é o nosso Senhor. Ele é precioso, assim como nós somos preciosos para Deus. Ele também é precioso para nós, né? Ou o contrário, na verdade é o contrário. Assim como ele é precioso para Deus, nós somos preciosos para Deus. Ele é a nossa preciosidade. Ele é tudo que nós temos de mais valioso, é a nossa comunhão com ele, a nossa intimidade com ele. Como nós lemos aqui, o que faríamos nesse mundo sem ele? O que faríamos? Quem seria você hoje se não fosse o Senhor na sua vida? Eu posso falar quem eu não seria. Mas e você? Será que você pode refletir nesse momento de devocional? Quem você seria sem ele? O que você faria nesse mundo? Onde você estaria nesse mundo? Olha isso.
quando você acordasse de manhã e vislumbrasse a batalha do dia sem o Senhor? O que você faria à noite quando você voltasse para sua casa cansado, se você não tivesse a comunhão entre Ele? O que você faria no dia da dor, no dia da angústia, se não fosse a mão do Senhor sobre os seus ombros, enxugando as suas lágrimas? O que você faria? Ele é a nossa preciosidade, Ele é tudo de mais poderoso, de mais precioso que nós temos. Nós devemos valorizá-lo, sabe? Glorificá-lo, viver para a sua glória. Será que quando nós temos certas atitudes, nós pensamos, será que o Senhor está gostando? Tem um filme que eu assisti já algumas vezes, que o nome é Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Será que quando nós vamos tomar atitudes, quando falamos, quando julgamos, quando pensamos, nós temos essa reflexão? Em seus passos, em meus passos. O que Jesus faria nessa situação? Às vezes no momento de raiva, às vezes no momento de tribulação, que nós agimos sem pensar. Imagina se parássemos e tivéssemos essa reflexão. O que o Senhor faria? Ou pelo menos, se você parasse e perguntasse, Senhor, como devo agir nesse momento? Como devo agir? Para onde devo ir? Qual a direção devo seguir? Ele é a nossa preciosidade. Ele é a vida da nossa vida. É a luz da nossa luz. É a alma da nossa alma. A alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes nos sentimos cansados, mas ai de nós se não fosse o Senhor. A palavra do Senhor diz que sem Ele não podemos fazer nada. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a nossa preciosidade. Reflita neste dia o quão maravilhoso Ele é. Quantas coisas preciosas e maravilhosas Ele fez para você. Quantas vezes Ele te estendeu a mão, enquanto muitos te apontavam o dedo. Ele estendeu a mão para você. Que possamos ficar com essa reflexão simples, mas direta e profunda. Ele é precioso. Ele é a preciosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos exaltar teu nome, Senhor. Bendizer a ti, porque tu és a nossa preciosidade. O que seria de nós se não fosse a sua mão? O que seria de nós se não fosse o seu abraço, o seu afago? Se não fosse a sua provisão, a sua força, a cura que vem de ti, o que seria de nós? Onde estaríamos, Senhor, se não fosse a sua mão potente nos guardando, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída? Tu és a nossa preciosidade, Senhor. O seu valor é incomparável, Pai. Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O que é o mesmo, Pai querido, aquele que está conosco, aquele que nos livra, que nos cura, que nos batiza, que nos fortalece, que nos toma pela mão e diz, não temas que eu te ajudo. Senhor, muito obrigada pela tua palavra neste momento. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso devocional como um cheiro, um perfume agradável às tuas narinas. No nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu venho te pedir, se você gostou dessa palavra, se você foi edificado por ela, compartilhe com o máximo de pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, porque é muito importante, deixe a sua curtida, o seu like, e que Deus te abençoe e prospere, em nome de Jesus.